Saudações a todos, eu me chamo Rono Machado, eu sou psicólogo e você está no canal da Livraria Espaço Psi. E esse é o nosso quadro, o Papo Psi, onde nós falamos sobre psicologia, cultura e temas afins. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante. Deixa um like também, compartilha com os amigos, com as pessoas que também compartilham desse interesse. E hoje nós estamos recebendo o André Luiz Oliveira. Ele é educador infantil e também é escritor de literatura infantil. Estamos aqui rodeados por algumas das obras dele, muito bem acompanhados. E ele veio aqui gentilmente falar um pouco sobre a trajetória e sobre esses temas para a gente. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Rono. Eu agradeço o convite da Ana Lúcia, do Paulo, seu convite. E vamos lá, vai ser muito bom conversar sobre literatura, sobre a vida, sobre a infância. Estou à disposição. Muito obrigado por ter topado participar com a gente. Maravilha. André, então para a gente começar, para os nossos espectadores conhecerem um pouco mais sobre você, conta para a gente um pouco da sua trajetória. Bom, eu sou nascido em 64, vivi uma infância quando dava para escutar um pouco ainda a terra fazer respiração, você não tinha internet, as crianças eram mais contemplativas, E sempre fui um apaixonado, até na época, por HQs, por gibis, quando criança. Eu lembro que eu ganhava três cruzeiros de mesada e pegava esse dinheirinho e ia para a banca, no centro de Ribeirão Preto, sou de Ribeirão Preto, para comprar Recruta Zero, Asterix, inclusive porque na época você não tinha muito ainda tantas editoras publicando literatura infantil, você tinha ali Monteiro Lobato, na década de 80 que começou o boom da literatura infantil ali com Ziraldo, Ruth Rocha, Pedro Bandeira. Então, e sou filho de professores, O meu pai, já falecido, ele era médico, otorrino, mas com uma grande paixão pela docência. Deu aula em cursinhos, na faculdade, e minha mãe, uma educadora também, humanista, de educação infantil, bastante uma sábia, sobre a questão do desenvolvimento infantil. Então, essa família, da onde vinha, ela foi marcante, e me lembro, por exemplo, eu trabalho com escola, sou diretor do Colégio Pequeno Príncipe, e a minha mãe que teve um insight, me ajudando a me descobrir como educador. Já na adolescência, eu fazia ciências sociais, e ela me convidou para passar uma semana no Colégio Pequeno Príncipe para brincar com as crianças. Era a Semana da Criança. Eu fiquei encafifado com aquilo, mas vamos lá, e eu tinha, na época, um cavanhaque que lembrava muito o Visconde Sabugosa. E aí eu já cheguei com essa alcunha, as crianças, o tio Visconde Sabugosa, E foi uma ação totalmente empírica, não tinha feito pedagogia ainda, fazia ciências sociais, como eu falei. E aí, Rono, eu achei meu lugar no mundo, cara. Assim, eu passei uma semana brincando com as crianças, desenvolvendo ali algumas atividades, e falei, não quero outra coisa. Aí fui fazer pedagogia. Alguns anos depois, curioso em relação a esse convite que minha mãe tinha feito, mãe, poxa, por que você fez esse convite? Assim, que você sabia, você percebia, Até imaginei que ela não gostasse da namorada minha da época, porque eu viajava muito, não sei o quê. Falei, vou ficar mais em Ribeirão. Na época a gente viaja muito, vai para Minas em julho, vai para as praias em janeiro, Mas aí ela falou, não, é que eu lembro, André, quando a gente ia para Ubatuba e alugávamos uma casa, às vezes 3, 4 famílias para ter um dinheiro, alugar uma casa legal, e eu era o primo ou o filho mais velho dos filhos dos casais que alugavam a casa, Sim. E aí ela remeteu a isso, falou, não, você não lembra? Chovia pra caramba em lugar comum, chovia pra caramba em Ubatuba, e você organizava as brincadeiras, a gente nos dias que chovia a gente acabava não indo pra praia, e você organizava as brincadeiras. Eu não me lembro disso, mas ela com essa lembrança, ela teve essa intuição. E de fato foi algo transformador na minha vida, porque sempre caminharia para o lado de humanas, E a leitura, então a coisa da educação tem essa história com a minha mãe. E a leitura tem uma história com meu pai, que é muito além da mãe, que naquela época tinha tempo para contar historinhas na beirada da cama, para fazer o filho dormir, essa coisa toda. Tem uma história que eu gosto muito de contar, Rono, e que foi muito significativa na minha vida. O meu pai, mesmo com a vida muito corrida, com médico, plantão, na época não tinha celular, mas tinha um bip,
né, que tocava, às vezes no meio do programa da família ali, o programa se dissolvia porque o pai tinha que atender uma urgência. Todos os sábados ele entregava a mim e aos meus irmãos umas tirinhas de papel com citações, ou de poetas, de filósofos, né? E eu achava aquilo muito legal, embora eu não entendesse bolhufas, né? Mas eu recebia, né? E, poxa, aquela coisa do acolhimento, do afeto. Puxa, meu pai, hoje é sexta, amanhã ele vai me entregar as tirinhas, né? Então aquilo tinha uma coisa muito mais desse afeto, dessa atenção para o filho do que alguma profundidade de entendimento da minha parte, que era criança ainda. Sim. E um dia, perguntei pro meu pai, né? No dia que ele veio entregar, falei, pai, nossa, eu gosto pra caramba que você me entrega essas coisas, assim, não nem sabia falar citações, esses versos, alguma coisa assim. Uhum. Mas assim, por que você faz isso, né? Quando ele falou assim, para que você possa ter para onde ir. Aí eu, na minha ingenuidade de criança, falei, poxa pai, mas eu tenho lá a fazenda da avó, o clube, a escola, o campinho de futebol para ir. Não, André, não é nesses lugares, não é para estes lugares que você monta na bicicleta, pega um ônibus ou vai de avião. São lugares para dentro de você mesmo. Assim, foi fantástico, né? Poxa, eu me lembro dessa fala, eu não entendia as citações lá, do Fernando Pessoa, Nietzsche, mas assim, o que meu pai falou, talvez até por estar carregado de afeto, né? Aí o entendimento ficou fácil, né? Então acho que esses dois exemplos, né, pontuais na convivência com minha mãe e com meu pai, tanto é que eu me lembro, estou com quase 60 anos, eu lembro assim, exatamente do diálogo, do lugar, da sombra da luz ali na janela, né? Sim. Então eu penso que foi um privilégio, uma dádiva, né? Ter o meu pai que já se foi, minha mãe que está, graças a Deus, conosco ainda, essa possibilidade de ter essa abertura, de conversar, de ter pais perceptivos, sensíveis, né? Meu pai era médico, na época eu me lembro muito, né, era muito comum os pais médicos quererem que seus filhos se tornassem médicos, por exemplo, né? E eu nunca tive nenhum tipo de pressão nesse sentido, sempre uma relação bastante aberta, e eu devo muito a isso também, né? O fato de ter conseguido chegar, pegar um rumo e gostar do que se faz, né? Eu acho que tem bastante a ver com isso também. Sim, sim. E muito bonita essa história, até porque eu acho que fala um pouco sobre essa questão, né, de direcionar um filho, não é você apontar para onde ele vai, sim, mas é você poder apresentar esses caminhos. Exato. É muito mais do que a casa da avó, a escola, né? E meu pai é uma figura, ele era um médico assim, bastante centrado, né? Eu gosto de contar histórias, viu, Rono? Então, às vezes eu vou mais pela ilustração do assunto, né? E teve uma história interessante, né? Como eu falei, ele gostava da didática, do didatismo, né? E eu me lembro, numas férias de julho, na fazenda da minha avó materna, meu pai estava me ensinando a dirigir. Eu lembro até que era uma Brasília meio bege, assim. E a gente na fazenda, eu achei que eu fosse andar a cavalo. Aliás, andei a cavalo, fiz um monte de coisa, mas eu vi que ele levou minhas apostilas. Eu fazia terceiro colegial. Sim. E ele era um professor de biologia, mas ele era um cara curioso, então tinha conhecimentos em outras áreas. Enfim, lá aprendendo a dirigir, aquela dificuldade, ainda mais numa estrada de terra, Rono, para mudar, né, a marcha do carro e tudo mais, e ele resolveu me ensinar cinemática. Ou seja, eu tinha que aprender a dirigir na prática e cinemática. Aí eu estou andando lá, dirigindo a Brasília. Filho, você agora está no movimento retilíneo uniforme. Aí, agora dá ré, né? Eu dava ré no movimento retrógrado, acho que era alguma coisa assim, que eu também não me lembro muito, né? E aconteceu, Rono. Aí a gente estava, né, uns 15 minutos, né, nessa aula, passeio, digamos assim, né? Frenê, né, aula prática, ao mesmo tempo a física aí. E aí nós estávamos, né, no movimento retilíneo uniforme, e ele fazia perguntas, ele ia perguntando enquanto eu estava dirigindo. E apareceu uma vaca, mas não era uma vaquinha, era uma vaca no caminho, assim, né? E eu tinha acabado de responder, retilíneo uniforme. E vi a vaca, fiz a curva, né? Não, André, esse é o curvilíneo. Eu falei, pô, pai, você viu a vaca, pai? Mas ele é tão assim... fascinado, encantado com a possibilidade de ensinar, e imagina ensinar os alunos, imagina ensinar o filho, né, que ele não tinha visto a vaca, né?
E eu me lembro dessa história também, que até hoje, quando tem churrasco na família, a gente lembra dessa história da vaca que apareceu e da bronca que eu levei, porque eu, né, eu tinha falado retilíneo e virei, fiz a curva ali de repente. Sim, muito interessante. André, então você está me contando de como de repente você se encontra ali propondo essas atividades para as crianças, né? Eu queria saber onde é que isso chega para você de repente querer começar a escrever para o público infantil. Como foi isso? Eu tive essa experiência, né, que foi uma experiência, como eu disse, empírica a princípio, que fez eu fazer movimentos. Fui fazer pedagogia, fui estudar, fui me preparar, né? Sim. E dentro dessa imersão, tanto e concomitante, né? Porque como eu já tinha lá meus 20 anos, mais ou menos, eu não estudei para depois praticar. Foi uma coisa concomitante, né? Fiz o curso de pedagogia e por ter também, né, a possibilidade, né? A mãe tem uma escola, então você pode atuar. E aí eu fui descobrindo, né, a teoria dentro da prática e sempre me interessei muito pelo lúdico, né, pelo lúdico, pelo imaginário, pela expansão do imaginário, e sempre fui muito leitor. E como eu disse dos HQs lá no início, das histórias em quadrinhos, na minha juventude os livros eram meus maiores companheiros, sempre quando eu viajava eu levava os latinos, Gabriel Garcia Marques, Julio Cortázar, então sempre... ler sempre foi algo muito bom. Eu lembro muito a coisa do modelo que talvez hoje, por exemplo, né, Rono, a criança não tenha, né, o modelo do adulto, né, leitor. Eu me lembro, voltando só rapidamente ao meu pai, sim. ele não lia, ele lia literatura médica, né, aqueles livros grossos de capa dura, e mesmo na própria Fazenda, que eu disse agora há pouco, contei a historinha aí dele me dando aula e eu dirigindo, eu me lembro dele na rede, devorando os livros, né? Então você tem um modelo desse, você fala, pô, ler deve ser bom, né? O cara lendo ali o tempo todo. Então, eu acho importante fotografar, contextualizar. É um tempo que você tinha menos... não tinha internet, você tinha mais... A criança tinha mais... Ela lidava melhor com o silêncio, né? Com a contemplação, como eu falei. Então, Sim. livro está ali, né? Sala contígua, né? Com contemplação, com silêncio, com dia frio como hoje, né? E eu sempre... Então, primeiro o leitor, né? E trabalhando com crianças, uma das vertentes que eu comecei a fazer, os projetos que eu comecei a fazer na escola, de trabalhar com entonação na leitura. Então eu utilizava livros de poemas de autores já consagrados, né? Sim. E caía muito no cênico, né? Quer dizer, a questão do poema, textos mais curtos, as rimas, uma certa musicalidade nos versos. Então você acaba, além da leitura, contemplando também a expressão corporal, essa coisa toda, e aí eu fechava esse trabalho com peças de teatro. E durante muitos anos eu adaptava textos já conhecidos, de Ruth Rocha, de Pedro Bandeira, de Ziraldo, de outros autores, né? Bartolomeu Campos de Queiroz. Em 2006... eu tive uma ideia assim, de, puxa, veio uma ideia, eu falei, acho que eu vou escrever esse ano eu vou escrever um roteiro próprio, né? Sim. E eu gostava muito quando era criança de Tom e Jerry, né? Essa coisa meio bagunçada que criança gosta, né? Aquela confusão de perseguição, etc. E eu falei, só que eu tinha que, eu vou pegar cachorro, gato e rato. Vou fazer a cidade dos cachorros. E aí aquela coisa, quando você escreve um roteiro, você tem 30 alunos, você não trabalha tanto assim o protagonismo de um determinado personagem, né? Eu fiz um texto para roteiro de teatro para que pudesse contemplar os 30 alunos para que eles pudessem fazer os personagens, né? Interessante. E aí começamos os ensaios. E eu lá, né, ensaiando com as crianças. Aí, Rono, eu estava uma semana antes da apresentação do teatro, a peça estava quase pronta. Eram crianças do segundo ano, de 7 anos. E uma criança... Na época, criança, né? A Thaisa me puxou minha camisa assim. Tio André, nossa, eu tô gostando muito de fazer esse teatro, né? Onde eu compro esse livro? Ela que me deu essa ideia. Eu falei, puxa. Que interessante. Falei, obrigado, Thaisa, né? E aí, eu fui atrás de um ilustrador. Ribeirão tem ilustradores talentosíssimos, né? O Renato Andrade. E fiz, assim como foram meus primeiros 4 ou 5 livros, foram publicações independentes, né? E o Renato fez
fez ali as ilustrações. E assim, o fato de eu trabalhar com escola também facilitou um pouco esse caminho dentro da literatura, porque os pais, eles não iam pela... Não que não tivesse qualidade, né? Mas eles não iam pela qualidade dos livros. Como eu era o tio André, que trabalhava muito com essa área lúdica, as crianças gostavam muito da minha aula, então eles eram bastante generosos, né? Então o investimento, né? Esse empreendedorismo, né? De publicar meu livro, de contratar um ilustrador, né? Em uma gráfica, eu acabava tendo um retorno pelo fato de ter ali a minha clientela, né? O pessoal da escola. E então, assim, e a gente vai aperfeiçoando, como eu disse, né? Você escreve com roteiro, você não trabalha com protagonista, né? Com interlocutor, que é importante numa narrativa de literatura. Então a gente vai aperfeiçoando, vai buscando novos caminhos, né? E depois desses primeiros 5, 6 livros, aí eu comecei realmente a pisar mais no pé da literatura, né? Pisar mais no chão da literatura, que é o chão que voa, né? De buscar aperfeiçoamento, fazer cursos, né? Buscar o advento das redes sociais ajudou bastante, porque aí você tem acesso, né? E até por trabalhar com escola e fazer curadoria de livros infantis, então eu conheço muito os autores como leitor e como mediador do livro deles com os meus alunos, né? E comecei a fazer amigos dentro da literatura e você vai buscando um caminho, né? Mas evitando o pedagogismo, né? Porque um escritor que é pedagogo, você tem que tomar esse cuidado também, de não ser muito moralista, né? De não ser aquela coisa, aquele texto amarrado para o final para dar lição de moral. Eu não acho isso legal. Sim. Eu gosto da literatura que respeite a sagacidade da criança, que leve a criança, ou até a professora que vai trabalhar a partir, né, da leitura de um livro com seus alunos, para a possibilidade de reflexões, né? Então a gente vai aprendendo, né? Como tudo, jogar bola, é treino. Eu falo muito para as crianças, né? E tanto é que às vezes perguntam, qual livro que você gosta mais, né? Eu tenho 34 livros publicados, né? Sim. Eu digo, eu gostei e gosto de todos, mas sem dúvida, quanto mais, os mais recentes são melhores do que os anteriores, né? Uhum. Então, a relação com a literatura foi essa, escrevendo um roteiro para teatro, uma criança me deu feedback. Sim. Aliás, eu não tenho do que reclamar, né? Minha mãe me deu feedback, meu pai, os alunos, né? E acho que também tem que ser esse olhar sempre de aprender, né? De saber que você está sempre aprendendo. Isso eu acho que é uma coisa importante, inclusive para um professor. Aprendendo sempre, né? E criança, e a convivência com criança é um privilégio, né? A infância é a dimensão poética da vida, né? Eles estão jogando pérolas o tempo todo pra gente, é só a gente pegar. Sim, sim. André, inclusive, esse é um ponto que eu queria muito ouvir você falar sobre, porque eu imagino que deve ser um desafio um adulto escrever para uma criança, né? E você ali se colocar nesse universo lúdico de uma forma que vai prender a atenção, que vai ser interessante, né? Como que é para você esse processo? O fato de eu trabalhar com crianças, né? Mais da metade da minha vida eu estou envolvido pelas crianças, envolto pelas crianças, né? Eu digo que as histórias pipocam, né? Ali no meu entorno o tempo todo. Eu vou dar um exemplo. Posso pegar aqui um livro? Claro. O Menino que Andava sobre Hipopótamos é o meu livro da Estrela Cultural, foi lançado ano passado. Qual foi o mote para que esse livro acontecesse? Nós estávamos em outubro de 2020, Rono, tínhamos acabado de voltar da pandemia. As escolas estavam voltando da pandemia. E aquela preocupação de que a escola, ainda mais na educação infantil, não deixasse de ser interessante. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, os brinquedos do parquinho, todos nós tiramos, por uma questão de asepsia. Então, eu queria ver nessa novidade, como que ao olhar das crianças estaria ali o dia a dia sem o baldinho, sem a pazinha, que são coisas que têm um protagonismo. O tanque de areia, né, o parque, tem um protagonismo numa escola de educação infantil. Então, estava ali olhando, tentando ver os humores, como que as crianças estavam. E a gente não pode subestimar, elas estavam muito bem, inclusive, né? Os gravetos viraram brinquedos, as folhinhas, as pedrinhas e tudo mais. Tinha um grupo de meninas, Rono, fazendo uma trilha sobre pneus cravados no chão da escola, na areia. E eu me aproximei, uma criança, foi a Thaísa lá, né? Porque eu falei da Cidade dos Cachorros, do primeiro livro. E aí foi a Sofia. Tio André,
eu duvido, sabe quando a criança fala com aquela boca gostosa, né? Eu duvido que você aceite meu desafio, né? Eu falei, Sofia, então me diz qual é, eu vou aceitar, hein, o seu desafio. E ela estava em cima dos pneus, né? Duvido que você consiga atravessar esse rio pisando nas costas dos hipopótamos que estão dormindo. Que interessante. Tanto é que a ilustradora Ana Laura brincou muito, né, com a coisa do pneu, do hipopótamo. Sim. E, enfim, aí o livro, né, ele abre, né, para uma série de perspectivas, mas o mote, a alavanca para o livro foi essa, né? Que interessante. Uma brincadeira. É lógico que eu aceitei o desafio, aceitei o desafio de atravessar ali o rio pisando nas costas dos hipopótamos. E conseguiu? Consegui. Foi mais difícil pisar nos pneus do que escrever depois. E até uma coisa legal, aproveitando, uma notícia que eu recebi recentemente do editor Beto Junqueira, da Estrela, né? Isso aqui é a Brinquedos Estrela, né? Que tem também a editora faz alguns anos, pouco antes da pandemia, né? A Brinquedos Estrela tem o selo Estrela Cultural. Sim. E eu recebi uma notícia muito legal. Tem o Prêmio Jabuti, né? E as editoras, a Estrela, por exemplo, ela publica uma média de 5 a 60 livros ano. E ela sempre e as editoras escolhem, né? Eles não mandam todos para disputar premiações ou essas coisas todas. E aí ele falou que esse livro, O Menino que Andava sobre Hipopótamos, foi um dos 5 das publicações de 2023 que a editora vai pôr para concorrer, né? Assim, sonhar não custa nada, né? Mas assim, só o fato poxa, de um livro que você escreveu, entre tantos outros daquela editora, foi selecionado, porque é uma inscrição relativamente cara, né? Então, geralmente as editoras fazem isso, eles selecionam ali uma certa quantidade dos livros do cronograma do ano em exercício e colocam. Mas, enfim, quer dizer, uma coisa que surgiu ali do nada, né? E eu falei, não, isso aqui tem que virar livro, né? E aí a brincadeira, na verdade, é com a questão é o reino do Ao Pé da Letra, né? Que é um reino onde as pessoas são sérias, sisudas, e o reino dos utopinos. Sim. Né? E a brincadeira é essa. É uma família que se muda dos utopinos ao pé da letra, que o pai do garoto, que aí no caso é quem sugere a brincadeira de andar, né? O personagem protagonista, o Ícaro, e o pai é um narrador de futebol, que mudou de cidade, a família veio junto. Então eles saíram daquele lugarejo fantástico, onde se cantava, recitava poesia, deitava-se no parque para olhar as nuvens no céu, para um lugar de pessoas sisudas, inclusive as crianças sisudas também. Sim. Então a brincadeira é essa, né? Trabalhar o imaginário da criança, né? Poder voar, o narrador esportivo, ele é contratado para ir para o reino dos utopinos, ao pé da letra, porque lá não se tem apelido. Ao pé da letra, as crianças não são chamadas por apelidos. É João Buquerque Lins, não sei o quê. E o narrador de futebol não conseguia. O gol acontecia antes dele conseguir narrar. Sim. Né? Então, contrataram esse super narrador, mas era uma família que tinha, né, esse olhar mais poético para a vida. E essa família chegando no reino ao pé da letra foi contaminando os sisudos, né? Então é um livro bem utópico mesmo, né? Sim, que interessante. Mas é legal a sua história, porque é como se estivesse em contato com a matéria-prima ali o tempo todo. Sim, né? sim. Tipo, né? Se você é ao pé da letra, pedra é pedra, bola é bola. Se você é utopino, a bola pode até ser o Wilson, né? Do filme do Náufrago, mas seu melhor amigo. Muito interessante, sim. E aí, quando você ouve, então, essa fala, o desafio que te foi proposto, já foi na hora ali o sino de eu preciso escrever algo sobre isso? Primeiro você se encanta, né? Uhum. Assim, eu me lembro de ter marejado os olhos, assim, porque a gente estava, como eu disse, até pelo contexto, a gente estava voltando da pandemia, as escolas de educação infantil sofreram muito, né, porque a potência do encontro, nada supera a potência do encontro, sobretudo na relação didática, né, afetivo-didática, e com criança mais ainda, né, porque criança é concreto, é sensorial, é tato. Então, assim, além da alegria de ver, puxa, você está ali na escola, você vê que as crianças estão curtindo, estão se relacionando, opa,
tem vida aqui ainda, né? E ainda receber de presente. Então, assim, no primeiro momento, não é escrever o livro, não. No primeiro momento é um encantamento mesmo com a poesia solta ali que eu tive a sorte de receber de presente. Sim. Aí depois você começa, puxa, isso aqui dá um livro, isso aqui é uma ideia central que pode trazer várias possibilidades narrativas, né? Sim. E você tem essa experiência de, por exemplo, ser ali contagiado pela poesia, escrever e depois ter o feedback desses alunos a respeito da escrita? Tenho. A própria Sofia sabe que ela foi a alavancadora desse livro. E a gente também resgata muito a nossa própria infância, né? Tem um livro que eu acho que deve estar aqui, o Mole, que foi hoje chama muito de bullying, né? Existe o bullying de fato. A gente era mais cascudo, né? Na minha infância. Eu jogava bola e tinha um menino que sempre quando eu pegava na bola me chamava de Mole. Ô mole, ô molenga, ô mole, ô molenga. Coisa mais chata, né? Você pega na bola, mole, molenga, mole, molenga. E um dia, num sábado, eu cheguei em casa, falei, chorando. Falei, pai, o filho... E aí todo mundo conhecia todo mundo, né? Ribeirão, nos anos 70 ali. Pô, o filho do doutor tal tá me chamando de mole. Meu pai, na hora do almoço, André, vamos almoçar, pelo amor de Deus, né? Vai ligar pra ele, né? Você joga bem, você sabe jogar e não sei o quê. E meu pai era palmeirense. Sim. E ele usou uma psicologia interessante. Ele falou, não, André, sabe o Ademir da Guia? Ademir da Guia era um jogador da década de 70, tinha até o apelido de Divino. Ele era muito bom jogador, muito habilidoso, mas realmente lento. Né? Sim. E aí ele fiquei feliz. Meu pai falou que eu sou igual, né, ou similar ao Ademir da Guia. Mas enfim, como marca, né? Passou, mesmo ele tendo me chamado de Ademir da Guia, ali na hora foi um atenuador de ansiedades ou de tristeza, né? Ali de ter sido, né, vítima, vamos dizer assim, de um cara chato e mal educado. Eu fiz a minha catarse escrevendo o livro, o Mole. Fiz uma fábula que tem um bicho preguiça e o macaco espoleta que só quer virar pirueta, quer treta o tempo todo, que acaba infernizando a vida do bicho preguiça. E, então, assim, por que eu estou dizendo isso, Rona? Assim, além do dia a dia, das crianças, da paternidade, né? Depois que o meu filho João Pedro, que hoje tem 16 anos, nasceu, também muitas histórias foram pescadas ali no dia a dia, né? Sim. Com ele, com a minha esposa. E o nosso passado, né? De repente, num determinado momento, quando eu me vi, eu estava exorcizando o momento que lá atrás foi difícil. Não fiquei assim, remoendo, mas é interessante que chegou um momento que veio, que se apresentou a necessidade de lidar com aquilo. Sim. Né? E aí escrevi essa fábula, o Mole. Né, que é totalmente autobiográfico, né? Eu sou a preguiça de coleira e o rapaz lá é o macaco. Eu fiquei até curioso para saber o fim dessa história, vou ter que ler depois. Tem e aí a gente entra um pouco educador, né? A história aqui, ela é bem humorada, ela é sensível, mas também, como educador, eu queria uma maneira de colocar na narrativa a fragilidade do agressor também. Então, só para resumir, o que acontece? Depois de várias situações e nuances, o macaco quer tanto o contato com o bicho preguiça e ele é tão esnobado, mas não pelo próprio ritmo do bicho preguiça, ele quer sossego, né? Que o macaco pula no lago. E macacos não nadam bem, né? E aí o clímax da narrativa é esse, né? O macaco, socorro, socorro, né? E o bicho preguiça nada muito bem. Só que o problema era o bicho preguiça descer da árvore, né? E aí ele brinca assim, né? Ô, macaco, se primeiro você me respeite a partir de agora. Eu vou até te salvar, mas você me respeite. E por que você não fica molinho, criatura? Assim como você me chama, que ele estava esperneando, né? Fica mole, criatura, fica molinho. E o macaco aprendeu a boiar. E aí só por isso Sim. deu tempo do bicho preguiça descer e salvar a vida do macaco. Muito bom. Então, quer dizer, o agressor tinha a sua fragilidade, como tem mesmo, né? Então a ideia é essa, né? De trazer essas possibilidades de reflexões aí para as crianças, para um bom professor, né? Que usa a literatura não como coadjuvante, mas como protagonista, né? Porque eu sou de um tempo, é lógico que é importante você aprender o que é complemento nominal, etc., essas coisas todas, né? Mas eu sou de um tempo que a literatura ela era muito usada como um coadjuvante mesmo, né? Para você, né?
umas perguntas, né? O que o autor pensou, não é o que o autor pensou, tem que né, escrafunchar a obra, né? Sim. Então, assim, o meu pensamento em relação à literatura é muito isso, sem pedagogismo, sem moralismo e trazendo temas que, né, que eu considero que são importantes. E talvez eu possa estar acertando mais do que errando, porque eu convivo, né, mais de 30 anos com crianças, com as famílias, né? A gente percebe as demandas, né, as faltas, os excessos. Então isso acho que também ajuda bastante a gente direcionar o trabalho literário, né, e os temas que a gente escolhe, né, para escrever também. Sim. E conforme você foi contando a sua história, você até falou a questão do adulto referência, né, o adulto leitor. E esse é um ponto que eu queria ouvir também, André, porque eu tenho a impressão de que as crianças elas estão distantes da leitura, assim como os adultos estão, em alguma medida também, né? O que é que você tem percebido em relação a isso, enquanto escritor, enquanto diretor de escola infantil? A gente vê, né, a biblioteca sempre foi um espaço muito especial, hoje em dia é um espaço, além de especial, imprescindível, né? Então o caminho, em relação à leitura, o caminho que a gente faz é de tentar seduzir a criança pela oralidade. Então é importante você ter uma biblioteca aconchegante, colorida, no caso da educação infantil, e com uma boa contadora de histórias, né? É assim que a gente acredita que a criança possa atender esse chamado da literatura, né? E criança desde 2 anos mesmo, né? Aquela coisa do ritual da rodinha, um tapete colorido, aconchegante, e uma contadora de história talentosa. E é interessante, por exemplo, no colégio a gente tem a Regina, que é muito talentosa, e eventualmente usa o teatro de sombras, usa fantoches, né? Mas sempre com livro à mão. Então as crianças pequenininhas, né? Olha, mas essa história, olha que legal, é daquele livro. Então você cria aí um elan, né? Um estreitamento de vínculo da criança com o livro desde tenra idade, né? Eu acho que além da leitura tem uma outra questão também que é importante. Eu acho leitura e também pensando que a leitura tem um componente lúdico, né? O livro infantil e o lúdico propriamente dito, né? Uma coisa que me preocupa muito como educador é a falta de espaço físico e espaço mental para a criança gerar e gerir suas próprias brincadeiras, né? Eu dou um exemplo do meu filho, o João Pedro está com 16 anos. Quando ele tinha uns 7 anos, Rono, teve uma ocasião que eu fui buscá-lo numa festa. Parei o carro ali, ele entrou todo mal-humorado, coisa que não era muito comum nele, né? Uma criança geralmente alegre. Entrou mal-humorado ali. Eu falei, ô João, o que aconteceu? Você foi no aniversário dos seus melhores amigos, né? Não foi legal? Ah, pai, não tinha nenhum monitor para brincar com a gente, né? Eu, na minha cabeça, gente do céu, seria para ser da natureza da infância criar brincadeiras, né? Você cria, você chama, você agrupa, você agrega, né? Então, uma coisa que me preocupa como educador, como eu estava dizendo, é essa falta de espaço. Então é legal que a criança faça circo, que ela faça inglês, ou enfim, né, futebol, mas a maior parte das atividades são dirigidas por adultos, né? E desde que esses adultos tenham qualidade ali, é muito bom. Só que não sobra espaço para a criança ter ócio, para a criança ter tédio, e a partir desse tédio se movimentar em busca do outro, em busca de uma proposta, de uma invencionice, né? Vamos brincar disso, vamos fazer aquilo. Inclusive no colégio é sagrado o tempo do recreio nesse sentido, né? Nós adultos estamos sempre com as crianças, mediando, com olhares antecipatórios, cuidadosos, né? Com a questão, né, até de segurança e tudo mais, mas a ideia do recreio é o momento da criança se virar, da criança buscar brincadeiras, buscar conversas, né? Porque senão você não tem mais esse espaço. Os condomínios, os espaços públicos estão cada vez menores. Vamos dizer mesmo os condomínios, né? É interessante, Rono, você entra, tem aquela plaquinha, né? 20 km por hora, porque que nossas crianças são livres. Mas você não vê as crianças muitas vezes no espaço externo do condomínio. Sim. Né? É algo preocupante, algo importante, né? Cuidar da infância, cuidar da possibilidade da criança trabalhar o seu imaginário, expandir o seu imaginário. É preocupante. A falta de contato com a natureza. Né? Isso tudo é algo que nos preocupa como pais, como professores, como educadores. Né? E a que se deve essa transformação, André, na sua opinião? Essa transformação no sentido... No sentido de perceber que parece que existe essa dificuldade crescente, esse distanciamento da leitura. Eu penso que é o caminhar da vida, né?
do mundo moderno, ou pós-moderno, não sei como dizer, da correria, da falta de tempo. Né? Eu disse no começo da nossa conversa, por exemplo, sobre ser uma criança mais contemplativa. Bom, eu arrisco dizer, né, a gente está aqui numa conversa informal. Alicia Fernandes, uma psicopedagoga que eu já falecida, né, que eu admiro muito a obra dela, ela falava muito, né, que às vezes a sociedade cria o sintoma, né, e depois os medica. Né, e, por exemplo, eu pude ser uma criança contemplativa na minha infância sem me pedirem para tomar remédio, né. Talvez se eu fosse trazendo a fotografia ali de 1971, 72, quando eu tinha, né, 6, 7 anos, talvez eu fosse um perfil que hoje teria aí um vislumbre para você tomar um remédio pela aparente falta de foco, de atenção, né? Eu penso assim que a família tem que andar, e a escola também, um pouco na contramão dessa velocidade, né? Para você não ficar raso, você se aprofundar. E isso não tem a ver com você deixar de oportunizar as crianças, a tecnologia, tudo que o mundo contemporâneo oferece, né? Mas eu acho que o ritmo, o ritmo, né? O caminho é o mesmo, mas esse caminhar ele tinha que ser um pouco mais curtido, né? Mais pausado, com mais profundidades. Às vezes até o adulto, né? O professor preocupado em dar o conteúdo perde pérolas, né? que a criança traz, que poderia inclusive potencializar o tema que está sendo trabalhado ali naquele momento. Então, eu penso que para você dar aula, para você... A função do educador é essa, é você trazer dentro do seu momento com a criança a possibilidade, né, de aprendizado do conteúdo ali formal, programático, né, mas também de expandir, né, e as famílias é de desacelerar mesmo, né. Hoje inclusive no nosso colégio a gente tem uma grande parte das famílias que precisam do contraturno, né, e as crianças ficam o dia todo na escola e a gente se desdobra para oferecer situações de qualidade, né, para que a criança, que não seja mais do mesmo, né, a criança que vai ficar o dia todo, vai ter um momento mais pedagógico ali de manhã, por exemplo, e à tarde você vai ter o esporte, você vai ter a arte, a música, que é bacana, mas assim, é uma coisa que para a criança pequenininha eu questiono, sabe, essa coisa da criança ter uma agenda quase tão cheia que nem a do pai com 2, 3 anos de idade. Sim, né? sim. É algo que a gente precisa cuidar. E André, considerando essa cadência, né, que você está dizendo de ser um movimento diferente, acho que interessante na sua fala que não é sobre isolar as crianças dessa sociedade pós-moderna, né? É de pensar mesmo esse ritmo, essa velocidade. Como é que você acha que a literatura pode convidar para algo diferente? Olha, pela perspectiva da fábula, né? Hoje está em voga, até no cinema, né? Como que chama? Divertidamente? Sim. Eu não fui assistir, preciso assistir, inclusive. É muito bom. Hoje, para dar um exemplo, um dos grandes filões das editoras de livros didáticos é o emocional. Né? Então você tem lá, hoje as editoras que faziam só livro didático de matemática, língua portuguesa, inglês. Hoje o grande filão é o socioemocional, né? E aí eu te pergunto, será que isso se resolve ou isso se introduz uma subjetividade, uma percepção, uma empatia com uma aula? Você tem que ter uma atmosfera, um clima escolar que outorgue às crianças autorias, né, nas brincadeiras, como eu falei, da criança poder criar suas brincadeiras. Né? Sim. Então, eu acho que tem mais a ver com uma maneira, com o DNA da escola e das pessoas que trabalham na escola, né, do que propriamente. É lógico que um bom material didático ele pode alavancar possibilidades de reflexão, de debates e tudo mais. Né? Então, a boa professora, ela pode, a partir da literatura, propor reflexões. Porque não dá para você falar sobre medo, alegria, tristeza, raiva, seco, sem ter uma introdução lúdica, que pode ser uma música, pode ser uma dramatização, pode ser o livro de literatura. Sim. Né? Então eu penso muito nesse sentido, né, do livro de literatura abrindo portas,
né, para trazer reflexões e produções, né, plásticas a partir, né, da leitura desses livros, né? E nesse sentido que eu digo cada vez mais que é importante termos autores que abram janelas, né? Sem, como eu falei, vou me repetir aqui de novo, né? A questão do moralismo, a questão do... Você até tem mensagens no livro, mas não é uma mensagem. São várias possibilidades de mensagem. E a criança tem muito isso, né? Eu lembro do João Pedro, meu filho, quando ele tinha lá seus 3, 4 anos, eu contava histórias para ele dormir. A repetição, né? A criança pequena tem muito isso. Lembro que ele gostava dos 3 porquinhos, né? Pai, conta de novo, né? A história dos 3 porquinhos. E cada olhar, e esse olhar generoso e atento às novidades, né? Então aquilo que tinha chamado a atenção dele numa leitura na noite anterior tinha ficado para trás, era uma nova percepção, né? Então a literatura é poderosíssima, mas o fluxo, né, no caminho contrário da literatura é muito poderoso também. Por isso que as escolas têm que se ater a isso, as famílias também, né, em relação a propor literatura para as crianças, né? E tem um escritor mineiro que eu gosto muito, Léo Cunha, que nós estamos, inclusive, nesse momento que nós estamos conversando, está acontecendo a feira do livro, né, de Ribeirão Preto. E não é um privilégio da feira de Ribeirão Preto. Em Bienal você vê isso, né? Tem os livros armadilha, que é lógico que acaba tendo um chamariz mais forte, porque tem preços lá, um livro a R$10, livro a R$15. Mas na verdade não são livros de literatura. Às vezes são até imagens de desenho animado, que são impressas, né? Sim. E o pai, sempre bem intencionado, lógico, acredita que está dando um livro de literatura para o filho. Mas não é isso. Né? A literatura é outra coisa. Né? A literatura, você tem, como diz, né? A literatura, ela não pode, para a criança, ela não pode ser ela tem que ser simples, mas não pode ser simplória. Né? Sim. Então, a boa literatura, às vezes é difícil, até nisso, né? Numa feira, numa Bienal, que são excelentes eventos, fantásticos, né? Que tem como função principal formar leitores e tudo mais. Até dentro desses eventos você tem as armadilhas, né? do mercado, que são aqueles livrinhos. E também é compreensível, né? Poxa, o livro não é barato, né? Quer dizer, uma família bem intencionada, uma família, né, de poder aquisitivo, né, mais limitado, vai ali e sai satisfeito, acreditando que está comprando literatura, mas não é, né? Mas a literatura é poderosa. Vejo isso na minha vida, né? Inclusive não só como leitor criança, como leitor adulto, né? Eu acho até que produzir literatura, além de tudo que eu já contei aqui, tem muito a ver com o leitor, né? Como eu faço curadoria de livros lá para a biblioteca da escola, então eu estou sempre lendo literatura infantil, né? Então isso também me forma como escritor também, né? Eu imagino que deve ser um desafio mesmo para os pais, justamente de entender qual é o conteúdo de qualidade para os filhos, não só no livro, mas também no filme ou no conteúdo no YouTube, que hoje em dia é muito comum para as crianças, né? Deve ser um desafio mesmo. E hoje o desafio é maior, né, Rono? Porque nós estamos vivendo num tempo, inclusive do politicamente correto, né? Que as famílias muitas vezes se arvoram como curadores de livros para uma escola. Né? Por outro lado, tem temas que sempre foram tabus, que é legal que eles estejam sendo trazidos à tona. Mas eu percebo também, é uma percepção, não sou dono da verdade, mas assim, que me preocupa é quando uma coisa começa a surgir como um filão, né? E aí você pode correr o risco de deixar a literatura chata, né? Porque, puxa, como hoje, né? Puxa, tratar de tal tema é prioridade. Então eu sinto isso, posso estar equivocado, que uma boa parte de alguns autores estão caminhando até para ter um sucesso de mercado, né? Quer dizer, os temas que estão em voga hoje, né? O importante é a história que você vai contar. E é legal, se você tiver uma história bem contada, com uma narrativa de qualidade, né, que ainda traga como um bônus uma reflexão sobre um tema que é mais, né, a morte, né, enfim, tanta coisa que a gente
que não existia tanto antes na literatura e hoje é apresentado. Então, assim, eu tenho medo assim, que se perca um pouco, né, o fio da meada, assim, a coisa da boa história como a prerrogativa para se escrever. Né? E não e também isso faz sentido também, Rono, porque hoje o grande comprador de livros é o governo, são as secretarias de educação. Então, aquilo que eu falei, né, do pedagogismo, do moralismo. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair também muito nessa armadilha só para termos mais chance de ser vendidos, né? Entendi. De sermos vendidos. Uhum. André, essa última parte que você falou, eu acho que tem até muito a ver, na minha percepção, com aquilo que você fala a respeito das tirinhas do seu pai. É o quanto, às vezes, é muito relacional. Não é só pedagógico no sentido de passar essa mensagem, né? É a pessoa que lê a história, que encena, que convida, é a relação que a criança estabelece com o livro, né? Então, assim, acho que hoje até uma questão, tem uma oferta muito grande de muitas coisas, muitos estímulos, e eu me lembro na minha infância, por exemplo, ter uma infância onde a gente se apegava mais a, por exemplo, tenho 3 filmes, vou assistir esses filmes demais, eu tenho 3 livros, vou ler e reler, né? Então, eu acho que é muito relacional, e essa parte relacional tem um cuidado diferenciado para acontecer. Sim, olha, procede demais o que você está dizendo, inclusive em relação à conduta de um professor, né? Uhum. Eu digo, né, o professor tem que ler livro e ler suas crianças também, né? Sim. E esse vínculo, esse estreitamento de vínculo, né, de confiança, de reciprocidade, ele depende muito desse olhar, né? Um professor que não olha só para sua matéria-prima, que é, né, no primeiro momento, o conteúdo que ele vai disponibilizar, que ele vai mediar, né, é relacional o tempo todo. Se não tiver afeto, a coisa do professor que gosta de ler, né, ou que não gosta, ou que não tem o hábito da leitura, como que você vai ter a mínima possibilidade de trazer o seu aluno, né, ou de volta àquela questão do modelo, né, se você não tem paixão na maneira com que você, né, cumpre ali o seu ofício, né? Sim. Então é isso mesmo, é o que eu falei, quer dizer, eu não entendia nada das tirinhas, né, mas poxa, uma pessoa, o seu pai, ou um professor, enfim, né, um amigo, que gasta o seu tempo para imprimir ali uma tira, né, e te entregar, quer dizer, é um mimo, né, é uma consideração, é amor, né? Essa amorosidade é fundamental, e ela infelizmente está bem em falta, né, essa questão dessa percepção que é mais subjetiva, né? As escolas geralmente, infelizmente, elas não lidam bem com o subjetivo, né? Que é a peculiaridade de cada aluno, até de cada professor, né? Porque você vai trabalhar ali, você tem 4 salas voltadas para uma faixa etária, você vai trabalhar os mesmos projetos pedagógicos, perfeito, mas outorgar ao professor a autoria, né, de como você vai passar esse conteúdo, né? Tem que ter uma autoria, tem que ter uma assinatura ali. Sim, né? sim. E é muito por aí que eu vejo, né? A vida, a família, o que marca, né? Eu me lembro de uma professora que eu tive. Eu escrevi as redações. Eu tenho, Rono, uma disgrafia bem significativa. Sim. Né? Eu sou canhoto, não é só por isso, mas eu tenho uma disgrafia e eu gostava de escrever. Né? Redação, as férias, essa coisa toda. Sim. E teve uma professora, Ana Maria Sampaio, que num dado momento, eu devia estar lá na época era a 3ª, 4ª série, não me lembro. E eu gostava de escrever, mas sempre entregava envergonhado minhas redações por conta dos garranchos e tudo mais. E essa mulher olhou para mim e falou: nossa, André, escreve mais, eu gosto de ler, né? E ler o que você escreve. Aquilo foi transformador para mim, né? E eu, aliás, como eu tenho alguns livros que são adotados, né, em escolas, vou, né, para uma conversa, um bate-papo literário com as crianças, vira e mexe, né, não só em Ribeirão, em outras cidades, outros estados. É muito legal essa possibilidade de conversar com as crianças e quando elas fazem perguntas intermináveis, né, curiosidade infantil. Sim. Eu sempre falo, olha, escrever bem é escrever, é conseguir colocar suas ideias, né, no papel. Aí eu faço questão de comentar, falo, minha letra
não é legal. Minha letra é uma letra plasticamente, né? Não tem uma estética legal, mas nem por isso eu deixei de escrever, né? Porque geralmente se fica muito preso à forma, né? As professoras, inclusive, muitas vezes. Sim. De repente você tem ali um tesouro, um menino, uma menina super inventivo que você trava ali porque, né, a letra não é bonita, né, essa coisa toda. E eu acho assim também, Rono, que tem coisas que são muito claras para mim. Eu gosto de parafrasear, não, trazer. Tem um livro chamado Rua Âmbar, de uma escritora catarinense. Sim. Até uma amiga querida, Eloy Pocheco. Rua Âmbar, um menino chama-se, eu não lembro o nome do menino protagonista. Ele mora numa ilha de pescador, num lugarejo, o pai dele é pescador, e ele chega para a mãe dele: mamãe, eu vou ajudar o papai a descamar os peixes, né? A mãe fala: vai sim, filho, vai ajudar seu pai, ele vai gostar. Mas você já brincou hoje? Ah, depois eu brinco, mamãe. Aí a mamãe fala algo mais ou menos assim, deixa eu ver se eu não me equivoco aqui. Tudo bem. Criança brincando é como abelha fazendo mel. O tempo passa, você se torna adulto, a vida fica custosa, mas o néctar fica cravado na sua alma, e é justamente esse néctar da brincadeira, vamos pôr a leitura também, da literatura, é que te mantém com approach, com jogo de cintura para lidar com as coisas custosas da vida adulta. E isso, para mim, além de ser bonito e poético, é algo que a gente que lida com pessoas, né, trabalho com escola, professores, pais, é algo assim que me move, né, e que eu gostaria muito, é por isso que eu escrevo também, porque eu acho assim que seria tão bom se as pessoas pudessem ter acesso, né, a essa percepção, né. O menino maluquinho não era nada maluquinho, né? Ele era uma criança feliz, né? Sim. Aí virou o Ziraldo, né? O menino maluquinho virou o Ziraldo. Quanto presente, flits, quanta coisa bonita. Eu tendo ainda e agradeço muito a Deus, a minha família, aos privilégios que tive de ter livros em casa, né? De poder ouvir música, porque essas coisas é que fazem a vida valer a pena, né? Assim, e poder olhar a coisa e transformar, né? Volta a bola Wilson, né? Assim, poder... A Adélia Prado fala isso também, né? Vixe, quando eu olho para pedra e vejo só pedra, eu tô ferrada. Hoje não vai ser um dia muito bom, né? É um jeito, né? Que eu acho que tem, né? O mundo tem pessoas, e é bom que tenha pluralidade, pessoas diferentes, mas um mínimo olhar mais poético e não é escrever poesia, é ter um olhar mais poético para a vida, né? O Paulo Leminski falava uma coisa legal também, né? Que você não precisa ser poeta, você não precisa escrever para ser poeta. Pô, se o cara passa a vida dele lendo Manuel de Barros, Pablo Neruda, etc, etc, você tem poeta no receptor. Então você vai ser poeta, né? Uhum. E aliás, eu estou para dizer que a poesia, enquanto olhar para a vida, na minha vida, é mais importante do fato de eu escrever. Uhum. É lógico que tem uma vaidade boa, né, de você ver um livro pronto, um livro reconhecido, as pessoas lendo, sendo adotado por escolas, né? Mas se eu tivesse que escolher, nossa, continuar a escrever poesia e perder o meu olhar poético todo dia que eu acordo, eu paro de escrever. Sim, sim. Né? É o que faz sentido, é o que dá... Tem uma coisa que eu gosto... Posso falar mais uma coisa? Claro, sim. Que eu me lembrei, uns anos atrás, um menino do Pequeno Príncipe, um aluno, que foi meu aluno criança e já jovenzinho, me procurou. Ah, tio, eu queria te mostrar umas coisas que eu escrevi. E foi muito legal. Aí eu li o que ele tinha escrito ali. E eu falei, mas como que você, dentro já desse contexto, né, de internet, de muita rasura e pouca profundidade, eu fiquei curioso. Falei, mas puxa, Marcelo, me surpreende você, né? Às vezes eu vejo você postando, você esquiando e tudo mais, nos esportes náuticos, mas você tem um olhar legal para poesia. Como? Ah, tio, é que eu descobri isso. Eu comecei a gostar de poesia quando eu descobri o duplo sentido de navegar é preciso, viver não é preciso. Sim. O moleque falou, eu comecei a chorar na frente dele. O moleque ali, caramba, o dia que eu descobri,
essa história do navegar é preciso, viver não é preciso. Aí eu falo, puxa vida, obrigado. Muito bonito mesmo. Bem, e de tudo isso que você falou, eu entendo que vai muito no sentido de resgatar essa inventividade, resgatar o lúdico, resgatar até o espaço para essa contemplação poética, que de repente parece que se convencionou que contemplar é perder tempo, né? E o quanto nós estamos perdendo por não contemplar, né? Então, acho que fica muito disso da nossa conversa para mim hoje. Eu acho que é isso que nos move, né? No seu ofício, no meu ofício, quando a gente acorda, né? De poder ter um dia que vale a pena, né? Sim, realmente. Eu agradeço o convite, né? A possibilidade de conversar sobre temas que não são tão caros, tão preciosos, né? Sim. O convite da Ana, do Espaço Psi, né? Que é um espaço super confortável, super agradável, com livros. E eu só tenho a agradecer. Foi uma delícia poder conversar com você e participar do programa. E nós também agradecemos a sua presença. Eu acho que você foi muito generoso em tudo que nos trouxe hoje. Foi uma conversa muito boa. É muito bom te ouvir falar. Acho que você tem uma voz muito bonita. Também, eu não devo ter sido o primeiro a te falar isso, né? Radialista, né? Radialista. Então foi muito boa a nossa conversa e em nome do Espaço Psi, nós queremos deixar um presente para você. Você falou do néctar, do mel, né? Nós vamos te dar de presente o livro da Abelhinha Poli, que é do pessoal do Lute, aqui de Ribeirão Preto. E acho que você vai gostar bastante. Maravilha, muito obrigado. Já vai lá para... Antes eu vou degustar. E certamente vai para as prateleiras, para as gôndolas da biblioteca do Pequeno Príncipe. Muito obrigado, Rono. A gente que agradece pela sua presença e generosidade, André. Um abraço.